Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidas em nome de Jesus para meditarmos na palavra de Deus. Estamos em Romanos, no capítulo 15, pertinho de terminar esse livro, extremamente rico em ensinamentos e que fala demais sobre os fundamentos da fé. Um livro importantíssimo. Tenho certeza que acrescentou aí a todas nós que estamos vivendo essa meditação, vivendo esse livro. Mas sem mais delongas, vamos lá fazer a nossa oração, convidar o Espírito Santo para estar meditando conosco, ok? Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos mais uma vez aqui reunidas e somos gratas ao Senhor por essa oportunidade, porque é um privilégio, meu Deus, podermos ter acesso à Tua palavra e podermos meditar a respeito dela em conjunto, meu Pai, como se fôssemos uma unidade em Teu corpo. E assim, meu Pai, é que nós queremos ser parte do Teu corpo e um só com o Senhor em espírito. Que desde já o Senhor venha preparar os nossos corações, a nossa mente para receber a tua mensagem, porque certamente o Senhor preparou algo muito especial para cada uma de nós aqui hoje. E de acordo com a nossa necessidade, o Senhor falará ao nosso coração, falará à nossa mente, e ao fim dessa noite, certamente estaremos muito mais fortalecidas, renovadas, avivadas no teu espírito. Desde já nós repreendemos toda distração, repreendemos todo o mal e tudo aquilo que porventura venha para atrapalhar essa essa nossa entrega, essa nossa oferta, que seja repreendida agora em nome de Jesus. E que o Senhor Espírito Santo venha estar à frente desse trabalho. Coloca, meu Pai, dentro de nós um espírito, meu Pai, de unidade e faça, ó Deus, com que, de fato, sejamos sempre um só no Senhor. Que sejamos partes muito bem ajustadas do teu corpo e onde quer que estejamos, que a gente possa levar a tua palavra e ensinar a todos quantos o Senhor nos enviar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Dona Ana, vou fechar aqui o áudio da senhora. Pronto. Romanos, capítulo 15, versículo 1. A gente vai ter aqui assim: assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Bom, capítulo 14, praticamente todo, Paulo evoluiu sobre esse assunto. Os fracos na fé, os fortes na fé. Tanto fracos como fortes têm a sua importância. Todos eles estão na caminhada rumo à salvação. E os fortes têm que ter paciência e compreensão com aqueles que são fracos. E para quem não estava aqui, os fracos na fé são aqueles que, resumidamente, precisam ver para crer. Os fortes na fé são aqueles que, ouvindo, eles aceitam, recebem a palavra, a fé deles é estimulada e eles simplesmente praticam a fé. E aqui Paulo vai estar sempre fazendo essa diferença entre gentios e judeus, considerando os gentios como os fortes na fé, que são aqueles que não precisaram ver, mas creram na palavra de Deus, e os judeus aqueles que, além de verem, ok, creram, mas eles continuam precisando praticar rituais para que eles possam, dentro de si, entenderem-se como aceitos por Cristo. E aí Paulo vai continuar aqui. Nós que somos os fortes, tenhamos paciência com aqueles que são fracos. E a intenção dele não é menosprezar os fracos, é fazer com que os fracos não se percam, é fazer com que os fracos estejam inseridos dentro do corpo de Cristo e, inclusive, fortalecidos, até que chegue o momento onde eles serão também fortes. Então, todas nós aqui
temos uma história na caminhada cristã. Temos um histórico de fé. Ninguém começou a fé sendo um Abraão da vida. Não. Começamos com nossas dúvidas, começamos com incertezas, começamos até desconfiadas, mas com o passar do tempo, fomos envolvidas pelo Espírito Santo e aí a gente teve o desenvolvimento que nós temos até hoje. E estamos cada dia mais nos aperfeiçoando. E é assim até que Jesus venha nos resgatar ou nos chamar pela morte. E ele vai insistir que não devemos agradar a nós mesmos. Isso não é algo novo, nós já ouvimos falar sobre isso. A ideia do amor sacrificial, ele tem a ver com essa ideia de você negar a si mesmo para que o próximo venha a ser beneficiado, para que o próximo, de alguma forma, venha a ser acrescentado por sua causa, por sua conta. E necessariamente você não fique preocupado em ter algum retorno com isso. Quando Jesus ele vai e dá a vida dele na cruz por nós, ele não ficou esperando realmente que todos nós aceitássemos. Mentira, ele esperou que todos nós aceitássemos. Mas ele tinha certeza que nem todos iam aceitar. A humanidade toda vai ouvir falar de Jesus e nem todos vão aceitar. Mas isso não significa que todos não tenham tido a oportunidade de receber em suas vidas o sacrifício de Cristo. Ele entrega a sua vida em obediência ao mandamento de Deus para que muitas outras vidas possam ser salvas. Mas até o próprio Deus, e a gente vai ver aqui que o próprio Paulo fala que ele vai fazer de tudo para salvar pelo menos alguns. Mas há o entendimento de que nem todos serão salvos, nem todos vão aceitar a Cristo. Muito pelo contrário, a gente sabe que é a maioria que vai rejeitar o Senhor Jesus e o seu sacrifício. Então, vale a pena a gente dar uma olhada aí em 1 Coríntios, no capítulo 9. É um livro que vem logo depois aí de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 9. Verso 22. Todo mundo? 1 Coríntios 9, 22. E ele vai falar assim: aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me de todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. Paulo, que é o ministro do Evangelho de Cristo para as nações, para os gentios, ele mesmo desenvolve esse entendimento de que nem todos vão ser salvos, mas que ele vai fazer de tudo para salvar alguns. A gente conhece muito bem esse verso, né? Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Não é que ele se tornou fraco, mas ele se rebaixou ao nível dos fracos para que ele não criasse contenda com esses fracos. Lembra, falamos sobre isso? Quando a gente recebe aquele que ainda não está firme na fé, está ainda desenvolvendo a sua fé, a gente não chega derramando sobre eles, né, arrotando sobre eles todo o nosso conhecimento, né, pega a Bíblia, esfrega na cara dele. Não é assim que funciona. Tem que ser aos poucos. O Espírito Santo vai revelando aos pouquinhos a palavra de Deus para essas pessoas. Foi assim com a gente, é assim com todo mundo. E a gente tem que ter paciência e fazer a mesma coisa e cuidando. E aos poucos ensinando, acrescentando todo dia um pouco mais para essas pessoas e por aí vai, tá?
Então, ele deixa isso claro: "Me tornei como fraco para que eu pudesse ganhar os fracos". Então, eu cheguei ao nível daquela pessoa, não que eu tenha abandonado, apagado toda a minha bagagem, não, mas eu me coloquei no nível dela, para que eu possa conversar na mesma, da mesma forma que ela, na mesma língua que ela. Então, esse é o significado. Se eu chego lá com tudo aquilo que eu já tenho, toda aquela minha bagagem, e vou ficar confrontando com a pessoa, não, isso aí que você entende está errado. Isso aí você não sabe direito, eu vou te explicar. E ficar com aquela, sabe, com aquela arrogância, com aquela vaidade, isso acaba afastando a pessoa. Ao invés de aproximá-la para Cristo, a gente pode acabar afastando aquela pessoa e matando aquela alma de uma vez por todas. Nunca mais ela pode tornar a ter interesse de conhecer a Deus por causa do nosso proceder. Continuando aí em Coríntios, 1 Coríntios, vai agora no capítulo 13, no verso 15. Não é 15, não. Agora que deu. Será que você quer 2 Coríntios, velho? Agora eu não perdi. 1 Coríntios, capítulo 10, de qualquer forma, no verso 24, a gente vai ver aqui a insistência de Paulo em alertar para que a gente não fique buscando os nossos próprios interesses. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o próprio proveito, antes, mais cada homem a riqueza do outro. Interessa que você cresça. Me interessa que você cresça. Me interessa que você cresça. E quanto a mim, se você crescer, eu já vou estar muito feliz com isso. E não tem como eu ser uma pessoa forte e achar que o meu irmão crescendo, ele é para mim uma ameaça. Jamais. Ele vai ser alguém que vai caminhar comigo e eu preciso do meu lado alguém, na verdade, que seja forte. Porque se porventura eu cair, eu tenho alguém do meu lado capacitado para me levantar. Então, temos de ter esse interesse de ensinar o próximo, fortalecer o próximo, até que ele chegue numa condição até mesmo superior à minha. Obviamente, bom, eu particularmente, jamais gostaria de ver um discípulo meu passando por cima de mim. Por quê? Porque isso apontaria que para o fato de eu ter parado e estacionado. E aí ele conseguiu me superar. Eu não quero que ele fique lá embaixo, mas eu também não quero parar. Eu quero continuar crescendo. Ele pode até crescer do mesmo nível que eu. É meu pensamento, viu, pessoal? Ele pode até crescer tanto quanto eu, mas eu realmente ficaria muito chateado de ver ele me ultrapassar, porque isso significaria não que ele cresceu e isso é ruim, mas que eu estacionei e isso pode ser ruim. Então, de fato, importa que nós nos façamos pessoas cristãs, mulheres de Deus, fortes, para fortalecer outras pessoas. Porque se eu cair, tem alguém lá capacitado para me levantar. Mas se a pessoa, eu ficar com medo, né, com receio de que ela desenvolva e vá além de mim, isso também não é o proveitoso. Isso não é o correto. Mas eu, Lília, eu faria de tudo para sempre me manter numa situação onde eu possa estar ajudando mais. Quero sempre estar me aperfeiçoando para que eu possa estar ajudando mais. Se alguém passou por mim, foi porque eu negligenciei a minha curva de crescimento, eu negligenciei a minha maturidade espiritual. Vocês estão me entendendo? Não é uma questão de egoísmo ou de vaidade, é de querer realmente crescer para poder ensinar.
Isso realmente é algo muito pessoal, é da Lília. Lília é assim. Abre aí em Filipenses, capítulo 2. Já vai começar a dar trabalho, né? Achar Filipenses depois de Coríntios. Depois de Gálatas. Efésios. Todo mundo? Pronto. Filipenses 2:4. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória. Vamos começar no 3. Mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Veja a insistência de Paulo, ele falou isso para várias comunidades, vamos dizer assim. Ele já falou aos romanos, ele falou para os coríntios, ele está falando agora para os filipenses, basicamente a mesma coisa. Tenha essa disposição de acrescentar a vida dos outros, tenha essa disposição de fazer com que os outros seja para você uma prioridade. Pessoal, só vou conseguir fazer do meu próximo uma prioridade se eu tiver capacidade para isso, se eu tiver condições para isso. Então imagina que eu não tenho o Espírito Santo. O meu próximo dificilmente vai ser para mim uma prioridade. Até porque o fruto que há em mim não é do Espírito, é obra da carne, vai sempre me levar a um egoísmo, vai sempre me levar a uma condição onde eu vou olhar para mim e buscar os meus próprios interesses. Então, para eu ajudar o outro, eu tenho que estar preparada para isso. Quem nos capacita para isso é o Espírito Santo. Não estou falando de você ajudar alguém a atravessar a rua. Eu estou falando de algo muito mais profundo. De você ver alguém crescer junto com você, ajustado dentro da obra de Deus, dentro do corpo de Deus, dentro do corpo de Cristo, e vocês, junto com essa pessoa, serem um. Nós sabemos que dentro das denominações, dentro do corpo de Cristo, sempre há conflitos e momentos onde as pessoas querem aparecer mais do que as outras. Isso é desde sempre. Se Paulo está exortando a respeito disso, é porque isso acontecia. Se Paulo está tocando nessa ferida várias vezes ao longo do Novo Testamento, várias vezes ao longo das suas cartas, é porque havia necessidade disso ser dito. Por que havia necessidade disso ser dito, de se falar sobre esse assunto? Porque certamente haviam pessoas no meio do corpo de Cristo que ainda não eram nascidas de Deus, mas elas imitavam direitinho os nascidos de Deus. E o comportamento, o proceder dessas pessoas não eram de pessoas de fato nascidas de Deus, não eram pessoas desprendidas, despojadas de si mesmo, para que o próximo pudesse crescer, pudesse também ser visto, ser notado, não por homens, pelo próprio Deus. Ainda que seja inevitável que homens também observem se você cresceu, se você diminuiu. Não tem jeito, as pessoas observam. Se você estagnou, as pessoas observam. Mas, enfim, Paulo vai insistir que a nossa preocupação não deve ser apenas conosco, mas especialmente no cuidado com as pessoas. A gente vai ver Paulo como esse grande exemplo. Primeiramente, o próprio Jesus, e depois a gente vai ver Paulo como um discípulo, dando esse exemplo. Paulo abdicou da sua própria vida para viver, para pregar Cristo para as nações. Então, ele deixou de ter um lugar quentinho para voltar toda noite para dormir. Ele, cada dia dormia num canto, tá? Ele se absteve de ter paz. Não, todo dia ele estava pregando no canto, arranjando confusão com alguém.
Toda hora tomava uma surra, toda hora era expulso de uma cidade, toda hora ele era perseguido. Como Izzy citou aí, ele abriu mão de manter o contato com a sua família, ele abriu mão de se casar e ter filhos. Ele abriu mão de si mesmo para que ele pudesse ganhar mais almas. A gente vai ver essa preocupação dele. Vamos chegar aqui no final desse capítulo vendo ele preocupado em ir salvar mais almas. Ele negando-se a si mesmo para obedecer o mandar do Senhor Jesus, certo? Então, não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Você tem que se priorizar se você não tem ainda o Espírito Santo. A prioridade é você. Você tendo o Espírito Santo, a prioridade passa a ser o próximo. O primeiro próximo que você tem que cuidar, se é casada, é o seu marido. Você é solteira, então são seus pais, seus irmãos, né? Você é mãe, são seus filhos. As primeiras pessoas que você tem que se preocupar, espiritualmente falando, são aqueles que estão em seu redor. E daí a gente vai ampliando o círculo, pessoal do trabalho, pessoal da faculdade, por aí vai, entende? Dentro da sua família, né, a parentela, entendendo que família é você, seu marido e seus filhos. O que vem depois disso ou antes disso é parentela. Mas, pronto, depois dos primeiros ali, estenda seu cuidado para a parentela também. E por aí vai. Mas a prioridade vai ser você buscar o Espírito Santo e receber e garantir a sua salvação. Garantiu sua salvação, cuide de salvar os outros. Pode voltar aí para Romanos e vamos seguir em frente. Então, Romanos, né, 15:2, cada um de nós agrade o seu próximo para o seu bem e edificação. Vê a preocupação? Vou me preocupar com o meu próximo para quê? Vou pagar a dívida dele, que ele está endividado, coitadinho. Não, é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo. Quando Paulo está falando aqui sobre o bem e edificação, ele está falando de um contexto realmente espiritual. Pode se estender para outras áreas? Eu posso materialmente ajudar o meu irmão? Sem sombra de dúvidas, pode e muitas vezes vai ser necessário. E você vai ter que fazer isso. Mas a ajuda material que você der ao seu irmão, sem um suporte espiritual, vai ser como nada. Imaginando uma ajuda material, uma cesta básica. A pessoa está com fome, necessitada, vou dar uma cesta básica. Você acha que a cesta básica dura quanto tempo? Um mês? Se muito durar aí, vai ser 15 dias, né? Entre 7 a 15 dias, dependendo do tamanho da família. E pronto, depois acabou. Mas se você realmente não cria uma condição para que essa pessoa tenha um desenvolvimento espiritual, uma maturidade, viver pela fé, não vai dar certo. Falei com vocês, né, há uns dias aí atrás, né, que uma pessoa chegou e me pediu um dinheiro emprestado. Eu podia dar o dinheiro emprestado para essa pessoa 10 vezes. E 11 vezes ela ia me pedir dinheiro emprestado. Mas a minha proposta foi: vamos viver a fé? Vou entrar contigo num propósito de jejum e oração. E vamos buscar, vamos obrigar o altar a trabalhar por você. Vamos fazer com que Deus olhe para a sua necessidade e ele se incline lá do seu trono em seu favor. Vamos fazer dessa forma? Então, com coisa de 3 dias, a pessoa já chegou e disse que a bênção dela já estava começando a florescer. Eu acredito que até o final dessa semana aí, ela já vai ter a resposta dela definitiva. Por quê? Porque ela dependeu de Deus. Se ela realmente dependesse só do dinheiro, ela ia continuar com problema. Mas se eu estimulo essa pessoa a usar a fé dela, se eu ensino como praticar a fé, aí isso aí vai ter um valor muito maior. A gente vai estar edificando essa pessoa. Lembra o que é um edifício? É um prédio que tem muitos andares. Mas antes de ter muitos andares, ele tem um fundamento.
E sobre aquele fundamento ele pode ser edificado. Então, o principal é você ter um bom fundamento. E é isso que nós estamos aqui, fortalecendo os nossos fundamentos para que nós possamos fazer outras pessoas terem fundamento. Que fundamento é esse? A rocha que é Jesus Cristo, tá? E aí Paulo vai falar sucintamente. Cada um de nós agrade o seu próximo para o seu bem e edificação. Edificação de eu mesma? Não, é a edificação do meu próximo, porque eu já estou edificada. E se eu não tiver, eu não vou conseguir ajudar o meu próximo. Não vou conseguir. No máximo, auxílio material. E auxílio material, nós já falamos, é algo que simplesmente passa. Passa. Pode ser dinheiro, pode ser roupa, pode ser o que for, passa. Verso 3: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Eu acho legal a gente dar uma paradinha no texto onde realmente isso aqui está escrito. Paulo está fazendo uma citação de Salmos, capítulo 69. Se possível for, abra aí na sua Bíblia. Salmos, capítulo 69. E aí a gente já vai direto para o verso 7. Esse salmo, pessoal, é um salmo de Davi, onde Davi está falando a respeito de si mesmo, mas lembrando que Davi, ele é um tipo de Cristo. E tem coisas que ele vai falar aqui que ele está realmente tipificando, revelando o próprio Cristo. Mas vamos lá. Salmos 69, verso 7. Porque por tua causa eu suportei a censura, a vergonha cobriu a minha face. Eu me tornei um estranho para os meus irmãos e estrangeiro aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me comeu, me consumiu, e as vergonhas daqueles que te envergonharam recaem sobre mim. Você vê que são palavras que cabem certinho no contexto da pessoa de Cristo. Vamos ver agora como se não fosse Davi, como se fosse o Senhor Jesus? Porque por tua causa suportei a censura e a vergonha cobriu a minha face. Por causa de quem? Por causa de Deus. Qual foi a vergonha que Jesus teve que suportar? Primeiramente, perder a sua característica divina, deixar de ser Deus para se tornar homem. Perder o seu corpo de glória e adquirir um corpo de carne e sangue. Um corpo que é corruptível, que apodrece, que morre. Ele deixou a eternidade dele para viver um tempo como ser humano. Só isso aqui, nisso aqui ele já foi coberto de vergonha. Me tornei um estranho para os meus irmãos, um estrangeiro aos filhos da minha mãe. Ele está se referindo aos judeus. Quem foi que pediu a execução de Jesus Cristo? Foram os romanos, por acaso? Não, nós sabemos que foram os judeus. Jesus se tornou como um estranho para eles. E Jesus era o quê, se não era um judeu? Mas eles pediram a morte do Senhor Jesus. Pois o zelo da tua casa me comeu. O zelo, a responsabilidade para com Israel consumiu Jesus. Você vê que ele não se preocupou consigo mesmo. Ele se permitiu chegar até a morte para que ele pudesse salvar o seu povo. Então, é assim que é isso que significa isso aqui. O zelo da sua casa, quem é a casa de Deus? Né? É o povo de Deus, a família de Deus, os filhos de Deus, os judeus. O zelo da tua casa me comeu, me consumiu, como possa estar aí na sua versão.
e as vergonhas daqueles que te envergonharam, o pecado daqueles que envergonhavam o nome de Deus, recaíram sobre mim, recaíram sobre o Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo, lá em Romanos, o que Davi está dizendo aqui em Salmos, que o Senhor Jesus não se preocupou, primeiramente, no zelo com a sua própria vida. Antes, ele se entregou de todas as formas possíveis e imagináveis para que outras pessoas pudessem ter vida. Todos? Não. Mas o máximo possível, sim. E ele se entregou. Então, volta para Romanos. Jesus, ele aceitou todos os maus tratos, os insultos, as vergonhas, as blasfêmias que foram ditas a respeito dele, porque ele estava lá obedecendo uma ordem de Deus. Vá lá para a terra, assuma essa missão, pregue a salvação, depois morra, porque você vai ser o Cordeiro perfeito. O Espírito Santo vai te ressuscitar, você vai voltar para cá, mas antes você ainda vai ficar 40 dias com esse povo, e por aí vai. Então, tudo que ele fez foi obedecendo a ordem do próprio Deus. E o que o Paulo está sugerindo aqui é que sejamos assim como Jesus, que obedeçamos a ordem do próprio Jesus. Ide, pregai. Todo mundo já sabe esse versículo, né? Então, temos que obedecer a ordem de Jesus. Suportar as fraquezas dos fracos. Um exemplo. Vai chegar momento em que você, se é que isso não já aconteceu com você, de você chamar alguém a atenção, entendendo que essa pessoa não tem muita compreensão a respeito das coisas da Bíblia, das coisas de Deus, do reino de Deus, mas você foi exortar essa pessoa, você foi ensiná-la, chamando a atenção, dando um suave puxão de orelha. E quando você foi fazer isso com essa pessoa que é fraca na fé, o que você recebeu de volta? Muitas vezes você recebe patada. Não, não é bem assim, não. Não, o que você está falando não tem nada a ver. A pessoa às vezes fica até de mal com você. Briga, se chateia. E Paulo está dizendo o quê? Suporte a fraqueza dos fracos. Suporte a fraqueza dos fracos. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, tá? E ao longo da nossa caminhada, a gente vai ter esse tipo de situação o tempo todo. Com as pessoas dentro da nossa casa, com as pessoas dentro do nosso trabalho, com as pessoas dentro da nossa igreja e por aí vai. As pessoas dentro da nossa família e por aí vai. A gente sempre vai ter esse tipo de situação, de a gente querer ensinar ou disciplinar alguém dentro do contexto bíblico e o que a gente vai receber é maltrato, é desprezo, é agressão, é insulto, como está escrito aqui, que foi a mesma coisa que o Senhor Jesus recebeu. Jesus veio para quê? Pregar uma verdade. Só que a verdade confrontou com o eu, o ego daquelas pessoas que ouviram. A verdade confronta com a gente. Ninguém gosta, aliás, de ouvir verdade. Nem eu, nem você. Ninguém gosta de ouvir verdades. Principalmente quando elas confrontam com a gente e nos obriga a ter de mudar de procedimento, mudar de comportamento. A gente tem que sair da nossa zona de conforto para se aperfeiçoar. Isso não é uma coisa agradável, palatável, não é uma coisa simples, não é fácil. Temos que desconstruir dentro da gente uma série de coisas, de pensamentos, de atitudes, para que possamos evoluir. Então, não é agradável para a gente, entenda que o puxão de orelha que você está dando em alguém é extremamente necessário, mas é muito difícil que ela vá receber aquilo com naturalidade e te agradecendo. A sua intenção é das melhores, mas provavelmente a pessoa vai dizer que você está falando besteira, que não tem nada a ver, né? E ainda vai falar um monte de coisa.
tá? Vai falar um monte de asneira. E aí, o que que você tem que fazer? Isso mesmo, paciência. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas. Para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sua versão, isso aí pode estar um pouquinho diferente, mas enfim, vamos traduzir isso aqui. Porque todas as coisas que foram escritas para que tenhamos paciência, ou melhor, esperança. Que coisas que foram escritas? Ele está falando do Antigo Testamento, porque Paulo acabou de citar o que a gente leu, Salmos. Salmos é Antigo Testamento. Tudo o que foi escrito tem um objetivo. É para que nós tenhamos paciência e consolação. Paciência e consolação. Para quê? Para que então tenhamos esperança. Então, quando a gente chega e lê lá em Salmos que um homem viria a essa terra, um Deus viria a essa terra na forma de homem e sofreria maus tratos, etc, etc. E quando aquilo se cumpre, tudo que está escrito anteriormente torna-se válido. E a gente começa a perceber que tudo que foi escrito anteriormente vai se cumprir. Então, se a gente vê que tudo que foi escrito anteriormente vai se cumprir, isso alimenta a nossa esperança. Porque está escrito que se a gente obedece a Deus, a gente vai ser salvo, vamos morar pertinho dele, vamos ter um lugar especial, vamos ter um corpo de glória, vamos viver uma vida eterna, nunca mais a gente vai morrer, nosso rosto não vai mais chorar, a gente só vai ter alegria em nossa face e por aí vai. Então, quando a gente vê que se cumpriu em Jesus, né, as escrituras antigas, todo o resto da escritura vai também se cumprir. O governo justo, do rei justo, que vai ser o governo do Senhor Jesus, o milênio, né? O fato da morte ser lançada para o inferno, para o largo que arde com fogo e enxofre, assim como o anticristo, assim como Satanás e seus demônios, tudo isso, então, vai tomando uma forma robusta e a gente pode, de verdade, crer e criar esperança. Por quê? Porque essas coisas vão se cumprir. Entende? Então, vamos lá. Ó. Todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas. Então, foram escritas para que a gente possa aprender. Pela paciência e consolação das Escrituras. Tenhamos esperança. Então, tudo isso é para que a nossa esperança não morra. Aquela história, né? A última que morre é a esperança. Não, a nossa não morre. Nossa esperança é imorrível, que a gente sabe para onde a gente vai. Verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Que sentimento é esse? Paciência e consolação. Deixa eu ver aqui como está aqui na minha outra versão. É a mesma coisa, paciência e consolação. Então, Paulo começa dizendo que a gente tem que se fazer de fraco para com os fracos. A gente tem que suportar, tem que ter paciência. E aqui ele vai continuar. Jesus teve paciência. A gente tem que ter o mesmo sentimento. E que esse mesmo sentimento nos una uns aos outros. E aí eu vou repetir. Como é que a gente vai desenvolver esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento sem o Espírito Santo? Não consegue. Por isso ele fala no finalzinho do verso 5, segundo Jesus Cristo. Porque quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, quando a gente entende o motivo dele ter sido sacrificado, quando a gente entende a promessa da graça,
a gente entende que nós somos eleitos para receber o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai fazer com que, em Cristo, sejamos um e estejamos com esses mesmos tipos de comportamentos. Pacientes, consolando uns aos outros, amadurecendo ou avivando ou fortalecendo a esperança. Para que, com uma só mente e em uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a sua versão não fale da mente. Eu acho que essa versão aqui que é da King James, ela expande mais esse entendimento, ela é um pouco mais fiel ao que o Paulo queria dizer mesmo. Não é só no âmbito das emoções. Ele não está falando de um mero sentimento. Ele está falando de uma atitude consciente, de um proceder, de um comportamento que tem que ser desenvolvido, maturado e aprimorado dia após dia. Lembra quando você entrou na igreja? Seu nível de paciência para com as pessoas? Lembra quando você ficou um pouquinho mais maduro, como ficou o seu nível de paciência? Lembra como você é hoje, o seu grau de paciência? A tendência, pessoal, é que a gente não venha a ter paciência com aqueles que são fracos ou menos conhecedores, menos sábios do que a gente. A tendência é que a gente não tenha paciência. O que nos dá paciência é o Espírito Santo. Que a tendência é a gente chegar, meu Deus, como é que você não entende isso ainda? Meu Deus, como é que você pratica isso ainda? Como é que você ainda não conseguiu vencer esse pecado? Como é que você insiste nesse seu pensamento? Né? A tendência é a gente amadurecer e menosprezar os menores. O Paulo está dizendo, olha, não faz assim. Seja paciente e aceite, abrace a... Como é? Tem um outro termo que fala. Bom, não vou lembrar agora, mas enfim. É tipo, abraçar mesmo, envolva os mais fracos, né? E entenda que eles só vão ser fortalecidos se alguém os ensinar. Então, você ficar na sua arrogância de achar que sabe tudo e se distanciar dos outros porque você é mais santo que todo mundo, não, isso aí não é o proceder adequado. E, na verdade, isso não tem nada do Espírito Santo, tá? Isso é um outro espírito, que não é o santo. Então, para que com uma só mente e uma só boca, mostrando que há uma unidade tanto de pensamento como de proceder. Quando você tem algo na sua mente, você fala aquilo que está dentro de você. Então, você só vai falar se isso estiver na sua mente. Então, ele diz: vocês têm que ter uma só mente, um só pensamento e tem que ter um só proceder, uma só prática de fé. E essa ideia de unidade em Cristo é necessária, porque o corpo de Cristo não pode andar para dois lados diferentes. Ele tem que andar em um só sentido. É o sentido que o Espírito Santo manda. Pronto, é para lá e para lá. Não, é para cá e para cá. E o corpo tem que estar unido nisso aí. O dedinho midinho não pode ficar para trás. Pode parecer que ele não é nada, mas ele ajuda no equilíbrio do corpo. O dedão não pode ficar para trás. Aí é que sem dedão o corpo cai mesmo. Pode ter as duas pernas firmonas. Não tem dedão, vai desequilibrar, vai ficar caindo, topando a cada 2 minutos. Então, tudo dentro do corpo de Cristo é realmente importante. E temos, né, de estar funcionando completamente alinhado com os demais órgãos, os demais membros desse corpo. Paulo vai insistir nisso aqui, tá? Portanto, recebei-vos uns aos outros. Quem são esses uns aos outros? Os fracos e os fortes. Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo
vos recebeu para a glória de Deus. E Paulo aqui querendo acabar com aquela cisão, aquela divisão que havia entre gentios e judeus. E ele vai, praticamente o livro de Romanos todo é ele falando isso, né? Não há distinção entre o judeu e o gentio, não tem um melhor do que o outro. Um depende do outro. Ponto. E ele vai chegando aqui no final, por favor, aceitem-se e andem juntos. Se compreendam, se suportem. Tem uma palavra que fala assim? Suportai-vos uns aos outros. E a ideia de suportar implica em algum nível de sofrimento. Porque quando você imagina aí suportar um peso, suportar uma carga, suportar uma situação, implica em um esforço, em algo desagradável. Alguém fala aí, suporte o amor? Não, suporte sua dor. É assim. Então, quando ele fala suportai-vos uns aos outros, aturai-vos uns aos outros, é nesse sentido. Pô, eu tenho que ver o defeito do meu irmão e eu tenho que relevar. Vou fingir que não estou vendo? Não, eu estou vendo o defeito do meu irmão. Vou conseguir chegar até ele e ensiná-lo, exortá-lo, discipliná-lo? É a minha obrigação. Nesse momento, ele é capaz de me compreender? Não, ainda não. Tá, então eu vou esperar um pouquinho mais. Quem é que vai me dar essa maturidade? A experiência com o Espírito Santo. Então, se no passado, há 20 anos atrás, você conhecesse Lília e Lília parasse para te ensinar alguma coisa, ia ser uma Lília meio sem paciência. Aí Lília amadureceu, aí Lília tem amadurecido, tem crescido na fé, tem desenvolvido no espírito. Hoje vocês vão ver uma outra Lília, mais paciente, entendeu? Mais condescendente, mais compreensiva. Por quê? Porque eu tive uma bagagem, uma experiência e percebi que é assim que tem que ser. Houveram pessoas que tiveram paciência comigo, e quando houveram pessoas que não tiveram paciência comigo, eu sofri, não foi legal. Então, eu não quero fazer hoje alguém sofrer, não é legal. Então, a experiência vai te amadurecendo também. Isso, Isis, não é por força nem por violência. Ainda que às vezes dê vontade de praticar a violência, né? Mas não é de forma alguma. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Cristo nos suportou. Cristo esperou a gente reconhecer o nosso pecado, a gente se arrepender do nosso pecado, sair da prática do pecado, buscar Deus, receber o Espírito Santo, passar pelo batismo das águas. Cristo teve paciência com a gente, né? Então a gente tem que ter paciência com os outros também, normal. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Quando ele fala circuncisão, tá difícil a gente entender que ele está falando dos judeus? Ficou difícil aí para alguém entender isso? Quando ele fala ministro da circuncisão, quem era que praticava a circuncisão? Os judeus. Jesus veio para quem? Veio para os que eram seus. Quais eram os seus? Seu povo. Jesus era judeu. Seu povo era judeu. Jesus veio para os judeus. Então ele vai falar: porque eu vos digo que Jesus foi ministro da circuncisão. Ele foi ministro, ele foi aquele que ia pregar. Qual a intenção da ideia de ministro? É o ministro da Justiça que a gente tem hoje aqui no Brasil, um STF da vida? Não, não é isso. Esse ministro eram pessoas envolvidas com o desenvolvimento da espiritualidade, a pregação da palavra de Deus. Pronto. O próprio Jesus veio para pregar, veio para evangelizar o seu povo, judeus. Ele era ministro da circuncisão. Jesus pregou para os gentios?
coisas pontuais. O forte de Jesus era Israel, tá? A igreja, os seus discípulos, formou a igreja, corpo, não instituição, e a igreja se dispersa pelo mundo para pregar aos gentios, aos que não são judeus. Mas Jesus veio para os judeus, tá? Então, foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Então, ele veio para pregar a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? O pecado afasta o homem de Deus. Se a pessoa vive em pecado, a pessoa não vai ver a Deus. Ponto. Mas o que Deus quer é salvar a todos, porque Deus ama a todos. Por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Que pais? Os patriarcas da fé. Noé, Abraão, Isaque, Jacó. Haviam promessas sobre essas pessoas. Houveram promessas e elas têm de ser cumpridas. Parte dessa promessa se cumpre com a morte de Jesus. E o restante da promessa com a segunda vinda de Jesus. A gente ainda tem promessa no Antigo Testamento que não aconteceu. Vai acontecer depois. E boa parte dessas promessas estão relacionadas aos judeus. Por isso, nós sempre falamos que os judeus são o termômetro do mundo. Quando é que Jesus vai voltar? Leia a palavra de Deus e olhe para Israel. Os sinais que estão descritos na palavra de Deus a respeito de Israel sinalizam, apontam para a volta do Senhor Jesus. E para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Isso aí, pessoal, está escrito lá em Salmos. Não vou abrir, porque aqui já são várias citações que Paulo vai falar aqui, só para a gente não se demorar, tá? E para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Então, Jesus foi ministro da circuncisão, foi ministro dos judeus, para que se confirmasse as palavras, as promessas, as profecias feitas para os judeus, patriarcas da fé. E, depois disso, para que os gentios glorifiquem a Deus, porque pela misericórdia de Deus, porque a salvação vem dos judeus. A salvação era apenas para os judeus? Não, mas em princípio, sim, para os judeus e depois para os gentios. Quem vai ficar na responsabilidade de pregar para os judeus? Jesus. Quem vai ficar na responsabilidade de pregar para os gentios? Discípulos. Ah, Lília, mas tem os discípulos que ficaram em Jerusalém. É verdade. E como eles se restringiram a Jerusalém, Deus deu um pontapé lá diante deles, justamente para fazê-los ser dispersos pelo mundo, que é quando acontece a destruição lá de Jerusalém pelos próprios romanos. Então, a igreja tem que sair de Jerusalém para sair pregando. Paulo foi um caso à parte. Ele já saiu logo de Jerusalém e já foi pregar no mundo. Mas os discípulos que ficaram em Jerusalém foram obrigados a sair de Jerusalém, porque senão estavam lá até hoje. Os gentios tinham esse, ou melhor, os judeus eles tinham esse defeito de eles se acharem melhores do que os gentios. Então, como está escrito, por isto eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Então, há uma promessa lá no Antigo Testamento, já há uma profecia de que o nome do Senhor será confessado entre os gentios e no meio deles será cantado o seu nome. E outra vez ele diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Então a esperança vai chegar também para os gentios. Para nós, né, pessoal? Nós somos gentios.
alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, é uma outra citação. Louvai ao Senhor todos os gentios, todos os povos, e exaltai-os todos os povos. Tá? Então, e outra vez diz Isaías, haverá uma raiz em Jessé. Quem foi Jessé? Quem sabe quem foi Jessé? Nervosa O aqui. avô Fala, de Lívia. Davi. Foi quem? O avô de Davi. Muito bem. Então, há uma promessa na vida do Jessé. A raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Davi? Não, Jesus. Jesus vem da linhagem de Davi. Jesus veio da linhagem do rei Davi. Então, o próprio Isaías falou sobre isso. Haverá uma raiz em Jessé, que é Jesus, e aquele que se levantar para reger os gentios. Nele os gentios confiarão. Quem é ele? Jesus. Então, há essa distinção. Você vê que o Isaías, o Antigo Testamento todo, enfim, e Paulo, ele vai apontar os gentios como realmente pessoas mais fortes, porque eles creram só no que ouviram. Não foram todos os gentios que viram Jesus. Jesus andou ali por Jerusalém. Imagina, Paulo está em Roma. Ele não chegou ainda em Roma, mas ele está pregando para Roma. Os romanos não viram Jesus. Tá? Os romanos dessa região que Paulo está chegando, não está aqui no Oriente Médio, não. Essas pessoas, elas estão lá na Europa. É um outro continente. Paulo está falando para pessoas bem distantes. Essas pessoas não tiveram contato com Jesus, não. Mas elas creram em Jesus, para a alegria delas. E nele, os gentios confiarão. Na raiz de Jessé, no Senhor Jesus. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Que Deus te encha de toda alegria e paz. Como é que você vai ser cheio dessa alegria e paz? Através da fé. Está aqui escrito, ó, crê. Através da fé, você vai ser cheio da alegria e paz. Por quê? Porque a sua esperança vai ser fortalecida. E se a minha esperança, minha irmã, é sair desse mundo e ter uma nova vida completamente sem dor, sem choro, sem mácula, sem estresse, tem algo realmente que valha mais a pena nesse mundo do que você saber que você vai estar perto do seu Deus por toda a eternidade? Nada vale você se apegar aqui a esse mundo em troca de uma vida com Deus. Nada vale. Não tem homem, não tem dinheiro, não tem filho, não tem trabalho, nada vale. Para que abundeis em esperança. Então, você vai ser acrescentado através da fé para que você tenha esperança. Para que abundeis em esperança. Pelo quê? Por meio do poder do Espírito Santo. Haverá dentro de você um poder. Esse poder vai te levar a ter uma vida nessa terra dentro de uma plenitude do Espírito. Qual é o maior bem que um ser humano pode ter nessa terra? Qual o maior bem depois da salvação? Paz. O maior bem. Se você tem paz, você pode estar endividado, você pode estar em divórcio, você pode estar numa turbulência, você pode estar perdendo um ente querido, você pode um monte de coisa.
mas você tem paz, tá tranquilo, você desenvolve. Tá tranquilo. Sua esperança não é abalada. Você sabe que as coisas aqui desse mundo são passageiras. Você não vai levar nada para o caixão. E do caixão você não vai levar nada para o céu. Você não vai levar nada com você. Nós não vamos levar nada dessa terra para onde iremos morar com Deus. Nada. Porque até esse corpo vai ser transformado. Para não dizer que você não vai levar nada, a sua alma, que é a sua essência, vai junto com você. Ponto. Só isso. O resto tudo vai ser transformado. A necessidade do Espírito Santo, tá, pessoal? Sempre. Não tem como a gente fazer parte do corpo de Cristo sem isso aqui, Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo que você vai ter o que ele resume aqui com alegria, paz e esperança. É através do poder do Espírito Santo. Ah, eu não tenho Espírito Santo. Estou vivendo por viver. Não, estou em busca do Espírito Santo. Bom, se você está em busca do Espírito Santo, você está no caminho. Mas se você ainda não tem o Espírito Santo, não compreende o que é a busca do Espírito Santo, você com certeza está vivendo uma desesperança, uma tristeza e uma perturbação no seu coração. Vive com ansiedade, vive com depressão, vive com angústia, vive sem saber como é que vai ser o amanhã. Não tem paz, não tem paz. Tudo te assusta, tudo te dá medo, você tem medo de ir na rua, você tem medo de sair na rua com o seu celular, você deixa o celular em casa porque alguém vai te roubar. É cheio de confusão. Sua vida é cheia de confusão. Você olha para o lado, você olha para o outro, não, você acha que todo mundo quer puxar o tapete debaixo de você, alguém quer te dar uma rasteira. Né? Você é uma vítima do mundo. Você só vai ter essa força dentro de você que vai te fazer realmente capaz de salvar a sua alma e salvar outras almas se você tiver o Espírito Santo. Toda hora Paulo repete sobre isso. Verso 14: E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes para admoestar-vos uns aos outros. Paulo agora está meio que massageando o ego dos romanos. E vamos entender que dentre os romanos a gente tinha os judeus que se converteram e gentios que se converteram. Tudo romano porque está dentro de Roma. Então ele entende que tanto judeus quanto gentios convertidos, eles têm o que acrescentar a outras pessoas. Importa então que eles andem unidos para que a igreja cresça, para que o povo de Deus cresça, para que o reino de Deus cresça. Ele vai dizer, ó, vocês já se converteram? Vocês estão cheios de bondade. Vocês estão cheios de conhecimento. Vocês são capazes de admoestar-vos uns aos outros. E o que é admoestar? Chamar atenção, exortar, disciplinar, criticar. Tá tudo no pacote. Tá tudo junto. Quando a gente vai crescendo em Cristo, nós somos capazes de olhar para o outro e ver, pô, tá tendo um desvio ali. Se ele continuar assim, vai quebrar a cara, vai sofrer, pode cair, pode não se levantar mais, pode perder a salvação. Então, o próprio Paulo, ele diz que nós temos de ter esse cuidado uns com os outros. Fato. Né? Você viu que hoje eu coloquei, ontem, né? Uma convocação para que hoje a gente estivesse orando, jejuando pela vida lá do nosso irmão. Então, isso é uma união de propósito. Se todo mundo aqui realmente fechou nesse propósito, cara, com certeza tá tendo um reboliço lá naquele hospital agora. Ou já houve até mais cedo, porque algo grave estava para acontecer. E com certeza a nossa união barrou os planos de Satanás. Mas pode escrever, com certeza. E se a gente vê
que o outro está andando errado, a gente tem que chegar e tem que falar. A gente tem que ser um só. A gente tem que ser um só. E não podemos ter em nós um sentimento de, pô, eu já sei tudo isso, para que está me chamando a atenção? É uma coisa interessante, vocês vão ver para o resto das suas vidas enquanto vocês permanecerem na Igreja Universal do Reino de Deus, que é a que a gente faz parte. O pastor vai pregar pelo menos 2, 3 vezes, 4, 5, 7 vezes na semana, às vezes, sobre o dízimo. É incrível. E ele nunca vai parar. Alguém fica chateado com isso? Não deve. Por quê? Porque isso está fortalecendo a nossa fé. Isso está fortalecendo os nossos fundamentos. Estou falando de dízimo como exemplo, porque é bem massivo mesmo, entende? É como se ele todo dia chamasse atenção. Opa, você está devolvendo dízimo direitinho? Não, tô devolvendo. Pô, que saco, vai fazer dízimo de novo? Não sabe que eu já devolvo? Não, ele não sabe que você devolve. Mas o Espírito Santo está falando com você, ó, não esquece, devolve. Separa. É primícia. Não é depois, é antes de você gastá-lo. O dízimo é o que você tira antes de você usufruir do seu salário, do seu ganho. O dízimo é primícia. E tem gente que, de repente, até aqui no nosso meio, ainda não entendeu isso. E já ouviu centenas de pregações a respeito do dízimo. Deixa para tirar o dízimo depois que gasta o dízimo. Ou que gasta o dinheiro. Entendeu? Tem gente que é assim. Mas eu vou ficar zangada porque o pastor todo dia fala do dízimo? Não. Aí eu vou ficar zangada porque alguém me exortou. Eu já sei isso aí, poxa. Para que tá falando de novo? Gente, tudo é Deus. Tudo é Deus. Se o Espírito Santo quer falar com você, deixa ele falar. Ouça, esteja atento. É o mais importante. Fala, Lívia. Isso é muito forte porque a fé precisa de manutenção. E já aconteceu com todo mundo aqui, acredito eu, que um versículo que você já leu há um tempo. Hoje eu abri a Bíblia aqui em uma passagem que eu fiz até uma anotação. Só que eu nem me lembrava mais dessa passagem. Então, essa manutenção é um cuidado de Deus, porque é da gente acabar esquecendo de pequenos detalhes, e por isso essa necessidade de estar sempre sendo lembrado. Era só isso que eu queria acentuar mesmo. Bacana, é isso aí mesmo. Enfim, é por meio da repetição que a gente vai se aperfeiçoando. Lembra quando você aprendeu a escrever? Sua letra era o quê? Era um garrancho. Você não conseguia fazer uma linha reta. Ou você subia a ladeira, ou você descia a ladeira. Aí você começou a fazer caligrafia. Bom, pelo menos no meu tempo fazia caligrafia. Aí você tinha que escrever naquela linha. Aí você repetia 10, 15 vezes numa mesma página, aquela mesma palavra, aquela mesma letra, aquela mesma frase. Repetia a mesma coisa, seu nome, você repetia 10, 15, 20, 30 vezes. Olha como sua letra foi aperfeiçoada. Um exemplo bem besta, tá? Aprender a escrever, certo? Enfim, imagina quão mais importante é você aprender a respeito da fé e a respeito de como praticar a sua fé, porque é isso que vai te fazer manter-se de pé. Se você não souber praticar a sua fé, você vai cair. Se você não tiver fé, você vai cair. Então é importante que todos os dias essas coisas estejam sendo lembradas. E se alguém te chamou a atenção, ouve. Ah, mas a pessoa foi grossa comigo. Normalmente, quando a gente é chamado a atenção, mesmo que a pessoa seja suave, a gente não vai entender como se a pessoa fosse suave. Por quê? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Enfim, vamos lá. Verso 15. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente, para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Novamente o Espírito Santo aqui na história. Paulo, ele consegue colocar muita coisa numa frase só. Ele tem esse dom
e às vezes fica muito denso o versículo, você tem que parar para esmiuçar verbo por verbo. Vamos fazer isso. Porém, irmãos, então ele está chamando os convertidos de Roma, né, de irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente. Ele entendeu que ele tem ou tinha que chamar a atenção daquelas pessoas, daquele povo lá de Roma, a respeito de pontos cruciais: alimentos, circuncisão, fé, primícias, princípios divinos. Desde Romanos 1, ele vem falando sobre todas essas coisas. Fundamentos da fé, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Então, ele entendeu que ele deveria falar sobre tais assuntos ousadamente, ao ponto de ele exortar gentios para aceitar os fracos na fé, que eram os judeus, e exortar os judeus a aceitem os gentios, porque vocês não são melhores que eles em nada. Então, ele fala que ele foi ousado, ele tinha de ser ousado. Ele acabou de dizer no verso anterior que nós temos que admoestarmos-nos uns aos outros. A gente tem que chamar a atenção um do outro. E se eu percebi isso, ousadamente, eu vou falar contigo. Ousadamente, Paulo falou com aquela igreja. Eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente para lembrá-los que, por meio da graça que me foi dada por Deus, eu sou ministro e que eu seja ministro sobre a vida de vocês. Que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, sejam romanos, sejam de Coríntio, sejam da Espanha, que ele tem desejo de ir, sejam os gálatas, seja o raio, o parta que for, seja os macedônios, seja lá o que for. Eu sou ministro dos gentios. Ele acabou de falar que Jesus era ministro da circuncisão, dos judeus, mas ele foi chamado para ser ministro dos gentios. Foi uma responsabilidade que o próprio Deus, que o próprio Senhor Jesus deu a ele, entregou a ele. E ele vai dizer, para que, ou melhor, né, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a minha oferta que eu estou dando aos gentios seja aceitável, seja uma oferta tal que realmente faça diferença na vida daquelas pessoas, que o meu ministério seja capaz de edificar, de realmente fazer com que essas pessoas sejam edificadas, em vez de ficarem com picuinhas, com dúvidas, com questões. Não, vamos unir a nossa mente, vamos unir o nosso pensamento em um só espírito, assim como aquilo que sai da nossa boca, uma forma de dizer o nosso proceder, o nosso comportamento, que seja também o mesmo. Então, Paulo entende que ele tem que exortá-los, porque ele é ministro do Senhor Jesus aos gentios. E ele faz isso com muita diligência, com muita disciplina, com muita ousadia, porque ele quer que essa oferta dele realmente tenha valor, que essa oferta seja aceitável. Aí a gente vai lembrar da oferta lá de Êxodo. Qual era essa oferta aceitável? Era a oferta sem defeito, oferta sem mácula, oferta perfeita. Que o meu ministério seja perfeito para que ele seja aceito. Aceito por quem? Pelos gentios? Também, mas principalmente por Deus,
porque no final das contas, tudo é oferta, certo? Então, é isso que Paulo quer dizer. Para que a oferta dos gentios seja aceitável, essa oferta não é os gentios, tá, pessoal, que está fazendo a oferta, não. É ele que é a oferta para os gentios. Seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo, tem que ter o aval do Espírito Santo, tem que ser avalizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está conduzindo o meu ministério. Não é a minha mente, é a mente transformada que o Espírito Santo me deu. Renovai-vos na mente, né? Como é que fala? Não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente. Se eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento. Pessoal, vou fazer o seguinte: daqui para frente, Paulo já vai justificar o porquê que ele está também escrevendo essa carta. E o tempo não vai ser suficiente para a gente concluir. Eu vou querer o seguinte, a não ser que vocês prefiram que a gente demore um pouquinho e a gente conclua o capítulo hoje, ou senão a gente para e conclui sábado. O que que vocês preferem? É simples. Levanta a mão quem quer terminar hoje. Ninguém. Então a gente leva para o sábado. Fechou? Então vamos dar uma paradinha por aqui e sábado a gente conclui, tá certo? Mas a gente tem 7 minutinhos aí para a gente fazer aí alguns comentários, tá? Então, vamos lá. Cadê Fabiane? Fabiane está de parabéns, ela não dormiu hoje, gente. Palmas para a Fabiane. Fabiane, diga aí o que, que fica para você hoje. Na verdade, realmente, assim, é um capítulo que ele começa, logo no início, veio na nossa mente, né? Nós, seres humanos, somos movidos realmente por interesse, né? E esse cuidado com pessoas, esse cuidado esse amor, na verdade, que Paulo, ele transmite aqui, é realmente um amor que vem de Deus, né? Porque nós, por si só, somos egoístas, porque a gente a gente sempre vai nos voltar para atender os nossos anseios, para atender aquilo que a gente quer, os nossos objetivos, né? Nós, seres humanos, tem muito aquela questão do eu. E a gente só consegue realmente ter essa visão quando Deus realmente entra, quando Deus ele consegue achar espaço dentro da gente, quando a gente deixa, né? E ele pode fazer da gente morada. E assim, realmente, a nossa mente acaba mudando. É aquela coisa de quem é salvo quer salvar, né? E é o que Paulo ele vem demonstrando aqui, praticamente no início desse capítulo, né? Todo esse cuidado. Então, foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção, a questão da gente tirar os nossos interesses, né? E se nos desfocarmos de nós mesmos para focar em Deus, né? Que a questão do cuidado com o outro, né? De estar fortalecendo, de estar fazendo aquela outra pessoa crescer junto com nós, ali na palavra, na fé, né? Não é somente um crescimento, uma ajuda monetária, uma ajuda econômica, uma cesta básica, não, mas é uma ajuda muito além disso, né? Uma ajuda espiritual, é uma ajuda de crescimento, né? De estar sempre, a pessoa está sempre ali, continuamente crescendo na fé. E só realmente o amor de Deus, o Espírito Santo, para fazer isso na vida de cada um de nós. Fechou, beleza. Dona Maiana. Em suma, eu entendi até aqui praticamente a mesma coisa, só que com a diferença que Paulo, ele não está falando para quem está perdido, ele está falando para quem teoricamente está salvo. E hoje em dia ele estava cuidando desse povo, na verdade, para que ele não venha se perder.
Hoje a gente vê que as pessoas querem salvar quem ainda não tem Deus, mas não tem esse cuidado de cuidar quem está dentro da igreja. Você vê quem que cuida quem está lá fora, oferece carro, oferece tudo, vou buscar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas com o irmão que está ali do lado, está se importando, tá se lixando. Então, aí depois quer que Deus enche a igreja. Deus não vai encher a igreja. Algumas igrejas não enchem por causa disso, porque você não dá conta de cuidar quem está dentro, de quem está dentro, e quer que Deus mande mais para quê? Aí eu vou falar por mim, eu chego à conclusão que é necessário que a pessoa que está dentro da presença de Deus, vamos dizer igreja como presença de Deus, para não ficar toda hora justificando. É necessário perder quem está dentro da igreja para poder ser cuidado. Eu vi uma cena, a gente vê essas coisas, né, acontecer. Uma pessoa está no salão, a pessoa se levanta do nada, às vezes quase correndo, tem o obreiro lá na porta, que não está nem aí com a pessoa. E isso de uniforme. Outro dia eu estava e vi uma pessoa sair no meio da reunião, na hora da busca. Eu fui atrás dela, porque eu vi que a pessoa não estava passando bem. É cuidado, mas não. As pessoas veem, fulano isso, fulano aquilo, como se ela quisesse ensinar a Deus quem deve e quem não deve ser salvo, quando a salvação é para todo mundo. E é para todo mundo, mas nem todo mundo quer essa salvação. E Paulo está fazendo isso. Ele sabe que nem todo mundo vai ser salvo, mas ele está dando o melhor dele. E eu falo para Deus isso. Eu quero dar o meu melhor para quem chegar até mim. Se essa pessoa quer ou não, não é problema meu. Se essa pessoa merece ou não, isso também não é comigo, é com Deus, porque eu também não mereci, Deus me salvou. Eu também não era digna, ninguém é digno, só que a pessoa parece que esquece que tem um passado. E eu sei que eu vi uma frase que dizia assim: por que que você aceitou Jesus? Ah, porque ele veio para os fracos, para os perdidos, para os maltratados, desprezados, miseráveis, os miseráveis, e eu preenchia todos esses requisitos. Eu falei, gente, não é que eu preenchia mesmo? E depois de um certo tempo, é porque você recebeu o Espírito Santo que você é melhor do que o outro? Não. Você recebeu o Espírito Santo para você ser salvo, ser testemunha de Deus e ajudar esse outro. Não julgar o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer, porque você cometeu talvez pecados piores. Não que exista piores, mas se for nivelar de acordo com a moral, talvez eu fiz coisa que ninguém fez. E aí eu vou julgar, vou dizer para Deus quem é que tem que ser salvo, para depois ouvir de Deus a mesma coisa que já ouviu. Quem é você para falar isso comigo? Com quem eu tomei conselho? Então, eu acho que se a gente se coloca à disposição de Deus é para servir o outro, é para servir a Deus e fazer o que Ele mandou e a gente vai lidar com todo mundo. É os pequeninos de Jesus. E eu não sou ninguém para falar nada, não sou ninguém para julgar ninguém. E o cuidado que eu tenho com a alma dos outros é o mesmo cuidado que eu tenho para mim. Às vezes, é algumas pessoas que eu conheço que está distante ou que eu vejo que está fazendo alguma coisa, eu chego, pergunto, converso. Por quê? Porque é o que eu quero para mim. Já teve vezes da pessoa estar lá longe e todo mundo tá julgando a pessoa, só que a pessoa estava doente. Ninguém chegou lá no particular dela para perguntar, vem cá, você sumiu, você está doente? Aconteceu alguma coisa? Não. Ah, tá desconvertida, tá desviada. Só que a desconvertida desviada estava lá passando mal, estava doente, estava no hospital, às vezes passando por algum problema, e ninguém foi lá estender a mão. Aí, na hora que a pessoa, pela misericórdia de Deus, consegue voltar, ainda tem os alecrim dourados de Jesus apontando os dedos. Aí tira essa pessoa da presença de Deus, eu morro. Depois que eu ouvi aquele, aquela mulher de domingo naquela vigília, eu acho que eu fiquei tão petrificada assim no lugar que eu nem a lágrima veio até aqui, só que não desceu porque eu fiquei tão fora de mim. Porque você ouvir uma pessoa te chamar de maldita já é duro. E Deus, e Deus virar as costas para você. E, e eu creio que se eu faço isso, se eu tiro uma pessoa da presença de Deus, é aquilo ali que eu vou ouvir. E eu não gostei de ouvir o relato dos outros, eu não quero que aquilo aconteça comigo. Então a gente tem que se fazer como Paulo. Você vai fazer a sua parte, você vai dar o seu melhor. Às vezes o seu melhor não vai agradar os outros, mas o seu melhor tem que agradar a Deus. E é isso que ele está fazendo aqui.
Se eu tiver que ser crucificado por vocês, eu vou ser crucificado, mas eu vou fazer a minha parte. E eu espero que, se vocês me virem na perdição, me traga para perto. Porque se eu ver vocês também, eu vou fazer o mesmo. Dona Cida, a senhora ficou devendo da vez passada. Aí a senhora faz seu comentário e já pode fazer a oração de encerramento. Como o Mai falou aí, né, a gente tem que ter paciência, né, acima de tudo, com pessoas que estão dentro da igreja mesmo, como o Paulo aqui, ele está cuidando das pessoas realmente que estão, que conhecem, né, a palavra. Então, a paciência, né, sem julgamento. A gente julga sim a fraqueza do nosso irmão, porque está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, e está fazendo as coisas erradas que não são para fazer. A gente julga, mas não é para julgar, né? Nós sabemos que não podemos julgar, porque com a mesma medida que julgamos, seremos julgados, né? Então, é isso aí que ficou para mim, que Mai falou aí eu estou completando, foi isso que ficou para mim. Sim, Então, senhora. vamos orar. Vamos. Meu Deus e meu eterno Pai, entro na tua santa e gloriosa presença, meu Deus, com temor e tremor, meu Pai, porque temos que ter sim esse respeito, meu Pai, e esse medo é que me traz da sua justiça, meu Pai, não é medo do Senhor, porque é da tua justiça. Então, meu Deus, é que eu continuo te seguindo, te servindo, porque eu sei, meu Deus, o que está por vir. Meu Deus, eu Eita, povo lindo, caí aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto. Ele verdade, meu Pai. caiu para mim. Pega aí. Deixa a Dona Cida concluir. Que não vive a espiritualidade, Senhor, da fogueira santa, ela não entende. Mas eu creio, meu Pai, que aquele que deposita a fé no Senhor vai vencer. Vai vencer sim, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que não faça. Meu Deus, eu entrego cada uma dessas pessoas que aqui está participando da Fogueira Santa, do Grupo Sacrifício, nas tuas mãos, na certeza da nossa vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito. E ele não vai deixar nada não se cumprir, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Caiu? Caiu, Dona Cida, rapaz, diabo sujo, miserável. Caiu. Mas foi. Mas eu acho que foi aqui comigo. E agora? Não, agora a gente está aqui, estamos juntos. Eu acho que foi aqui minha internet que caiu e, enfim. Mas tudo bem, a oração da senhora foi ouvida, quem estava em concordância aí deu tudo certo. Vou pedir, pessoal, para que vocês tenham um carinho especial aí com o seu Paulo, tá? Se possível for, que vocês mantenham suas orações para ele, ainda mais esse dia. Eu não peguei hoje informações com Dona Mari, mas ele está fazendo um tratamento, entendeu? E o que tudo indica é que não está tendo muito êxito, e o pessoal que está responsável por esse tratamento estão querendo abandonar, tipo, estão desenganando ele, entendeu?
Então, vamos manter. Ele tá na fé, o cara tá firme, Dona Mari também tá firme, dá para perceber que eles estão em paz, estão em paz. Mas bom, a gente não se conforma de ver o irmão sendo levado, pelo menos por motivo torpe. E a nossa ideia é que a gente venha realmente continuar buscando pela saúde e principalmente salvação dele, tá certo? Então, que ele tenha maturidade na fé. Quando você orar por ele, pede aí para que ele amadureça na fé, para que ele venha realmente nascer de Deus, nascer do Espírito, e que isso seja só um deserto, uma chuva, e que ele venha ser curado. E mais uma vez ele vai lá diante do altar para testemunhar a grandeza e a glória do nosso Deus. Então, fortaleça aí e fortaleça suas orações, seu jejum, e peça também por Dona Mari, no sentido de que ela também venha a ser fortalecida, porque está sendo uma barra dura pra caramba, entendeu? Ela tem que ficar dormindo no hospital. Ah, é o marido, ela tem que fazer isso mesmo. Tem, meu irmão, mas é cansativo. A gente sabe, não tem um filho lá para revezar, sabe? Não tem um parente para revezar. Então, realmente, está sendo muito puxado para ela. Eu fui lá fazer uma visita para eles na terça, no feriado, segunda-feira. E, enfim, ele tá bem, ela também, mas você percebe que há um cansaço, já tá, sabe, uma sensação de esgotamento. Então, mantenha suas orações, mantenha seu jejum, tá? Se você não pode fazer aquele propósito que eu falei, naquela intensidade que eu falei, faça menos, seja lá como for. Fechou a Isis, ó. Parabéns, arrebentou. Isis disse aqui que conseguiu fechar aí 24 horas de jejum. Eu fiz 18. Então, vamos para cima, tá? Sejamos aí mais alinhados, coesos, tá? Somos um corpo e interessa que todos os outros membros estejam junto com a gente, conectados. Então, a ideia é essa, orar pela salvação, o novo nascimento do seu Paulo e sua cura e o fortalecimento espiritual, o ânimo de Dona Mari. Fechou? Então, boa noite, que Deus abençoe a todas vocês e a gente se encontra no sábado de novo. Tchau, tchau.